Olá, povo de Deus. Estamos aqui com mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Sabe que ontem eu ouvi uma pregação e nessa pregação o pastor ele mencionou um versículo que eu quero citar aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E isso me levou a refletir em várias coisas, que me levou a pensar numa coisa muito séria, que é o engano. Muitas pessoas hoje vivem no engano. Muitas pessoas, inclusive líderes religiosos, pastores, pastoras, se deixam levar pelo engano. E, infelizmente, hoje em dia, levam uma multidão junto com eles. O engraçado, primeiramente falando de pessoas que não conhecem a verdade ainda, o engraçado é que muitas pessoas, que nem diz ali, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas engraçado que as coisas do Espírito do Anticristo, o mundo, ele compreende, não é? Porque muitas pessoas não acreditam em Deus, muitas pessoas acham que Deus não existe, acham que Deus não é justo ou coisa do tipo, mas acreditam em macumba, acreditam em espiritismo, acreditam em umbanda branca e, enfim, muitas coisas que falam disfarçadamente de família, falam disfarçadamente de fazer a caridade, mas é um engano disfarçado para que as pessoas não cheguem no foco, que é Jesus Cristo. Não cheguem no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus Cristo, que é o único caminho até Deus. E inclusive essa semana eu via pastores incentivando toda a congregação deles a assistirem o filme Avatar. Irmãos, o filme Avatar, ele é cheio de mensagens subliminares satânicas. É impossível que a pessoa que esteja debaixo da direção do Espírito Santo, é impossível que a pessoa que esteja com comunhão com Deus, ela não perceba apenas no olhar a própria capa do filme, que existem ali já várias mensagens subliminares na própria capa do filme, quem dirá o filme inteiro. Então a gente viu pastores incentivando as suas ovelhas a assistirem o filme, que era um filme de família, mas infelizmente existem, assim como esses, vários homens líderes de ovelhas que estão debaixo do engano, que não estão debaixo da direção do Espírito Santo, que estão agindo, como diz aqui no versículo 14, estão agindo como homem natural e não como homem espiritual. Porque ali diz, né, porque elas se discernem espiritualmente. Se nós andarmos guiados pelo Espírito de Deus, Deus irá nos guiar e nos livrar das coisas que são engano. Nós não andaremos com o nosso homem natural, nós andaremos com o nosso homem espiritual. E este homem espiritual, ele tem contato com Deus através do Espírito Santo que mora em nós. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós, para os seus filhos.
E até para quem não é filho ainda, Ele está esperando com o melhor para todos. Só que isso nos custa entregarmos a nossa vida para Jesus, nos custa deixarmos de olhar e assistir certas coisas que não são de Deus. Mas para sabermos se essas coisas são de Deus ou não são de Deus, nós temos que andar com o nosso homem espiritual e não com o nosso homem natural, com o nosso homem carnal, que não percebe, que não discerne as coisas do Espírito. Porque dessa forma iremos desfrutar da palavra que está escrita aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 9, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E no versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então que possamos andar em comunhão com o Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que não andamos no nosso homem natural, no nosso homem carnal, para que possamos discernir as coisas de Deus e não andar debaixo do engano e, pior do que isso, levando outras pessoas para o engano. Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.